Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Fernanda Gonçalves. Hoje eu preparei um material aqui incrível para falar sobre JavaScript. Se você é iniciante na área de tecnologia e está começando agora, eu te peço, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse assunto é extremamente importante para o seu desenvolvimento na área. Eu deixei aqui já aberto o site da MDN. É um site que você encontra documentações sobre diversas áreas da tecnologia, HTML, CSS, JavaScript, que é a página que a gente está aqui, tá bom? E aqui na introdução ela diz o seguinte: JavaScript é uma linguagem de programação que permite implementar funcionalidades mais complexas em páginas web. Sempre que uma página web faz mais do que apenas mostrar informações estáticas para você, ela mostra em tempo real conteúdos atualizados, mapas interativos, animações gráficas em 2D, 3D, vídeos e etc. Você pode apostar que o JavaScript provavelmente está envolvido. Eu vou deixar o link dessa página aqui nos comentários. E aí, se você quiser, você vai lá, visita essa página aqui do MDN e aproveita para dar uma continuidade a esse estudo do JavaScript ou até mesmo o início. A fonte desse site é super confiável e está sempre em atualização. Um conteúdo ou outro você pode encontrar às vezes em inglês, porque ainda não foi traduzido para o português. Mas eu acredito que não vai ser problema, porque você pode ter a opção também de colocar a tradução aqui no seu navegador, ou então até mesmo utilizar o tradutor aqui do Google ou da sua preferência. Bom, mediante isso, eu quero só pontuar algumas coisas aqui. Então, o seguinte, sobre JavaScript. Ele é uma linguagem de programação e uma das mais utilizadas e conhecidas de toda a web. Quando a gente fala de JavaScript, a gente fala de uma linguagem de alto nível e interpretada. Mas o que quer dizer, né? Uma linguagem interpretada de alto nível. Quando a gente fala que é uma linguagem interpretada, a gente quer dizer o seguinte: os nossos navegadores, Chrome, Firefox, eles já possuem um motor JavaScript embutido neles. Então, eles acabam sendo o próprio ambiente aonde o JavaScript vai ser executado. Então, por exemplo, você vai ter o seu arquivo JavaScript, você vai jogar ele no seu navegador e o motor JavaScript ele já vai atuar como um interpretador desse código. Então, ele vai ler o seu código, ele vai traduzir linha por linha, passando esse código para um código de máquina, que é a forma como ele vai fazer essa interpretação. Então, ele vai entender o seu código e vai fazer essa execução. Então, eu já deixei aqui um editor online só para a gente poder executar aquele primeiro código que todo mundo já está acostumado. E se você ainda não fez, você vai fazer hoje aqui comigo, que é o famoso Hello World. Como a gente está num ambiente de execução diretamente, a gente não está no editor de código do nosso computador, como por exemplo o VS Code. Assim que eu colocar o alert, ele já vai começar a me dar literalmente esse alerta. Então eu vou escrever primeiro aqui a mensagem Hello World. Vou colocar aqui um ponto de exclamação, aqui no final ponto e vírgula. Quando eu colocar aqui no início o alert, a gente vai receber o alerta aqui na tela do computador. Alert. Olha, já foi executado. O meu navegador, aqui eu estou utilizando o Chrome, ele já fez essa execução do código para mim. Bom, e quando a gente fala do front-end e o JavaScript comparado à estrutura do nosso HTML com o CSS, eu dei até aqui um exemplo, fiz aqui um desenhozinho aqui de uma casa para que vocês possam assimilar facilmente a diferença entre um e outro. O HTML, por exemplo, ele é a estrutura do nosso conteúdo. Então, aqui, uma casa onde ele tem as bases e ele tem toda a estrutura com tijolos e cimento.
que seria essa parte de alvenaria. Agora o CSS tem a pintura das paredes, tem a colocação de portas, de janelas, o telhado. E com isso a gente consegue dar uma vida para nossa casa. E o JavaScript? O JavaScript, ele é o comportamento, uma interatividade. Então, por exemplo, um botão em um controle remoto que de dentro do seu carro você consegue abrir o portão da garagem da sua casa. É uma interatividade. Os interruptores para acender, desligar as luzes da sua casa, de um cômodo, também é uma interatividade, tem ali um comportamento. Mas calma aí que eu vou trazer mais exemplos para vocês. Para o nosso dia a dia, que tipos de interatividades a gente tem ali, né, no nosso navegador? Então, por exemplo, a gente pode manipular os nossos elementos. Então, temos ali o nosso código HTML, nós fazemos o uso de elementos e a gente pode esconder um texto, a gente pode exibir uma imagem em um determinado momento. Temos também atividades de interação quando o usuário fizer um clique em um determinado botão. Temos também o exemplo de validar um formulário antes de ser enviado. Então, eu tenho um site de cadastro de pets, por exemplo, em um pet shop, e o usuário vai fazer o cadastramento do seu pet. Esse formulário só vai chegar para a minha clínica se todos os campos forem preenchidos. Se um campo não for preenchido, o usuário ele vai receber uma mensagem dizendo que aquele campo é obrigatório o preenchimento, senão o formulário não pode ser concluído e, consequentemente, não pode ser enviado. Temos também criação de animações, criações de jogos, carrosséis para os sites, chat e muito mais, gente. Então, nós temos também exemplos do JavaScript sendo usado pelo lado do back-end, que a gente chama também de server-side. Então, através do Node.js, o JavaScript ele pode ser usado para construir servidores, APIs e outros tipos de sistemas, tá bom? Falando rapidamente sobre o Node.js, ele é um ambiente de execução que ele não é realizado dentro do navegador, mas em um servidor. Então, é diferente dessa forma que eu havia explicado concernente à questão do front-end. E é isso, gente. Era esse conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor e que você possa ter compreendido sobre JavaScript, quando usar, por que usar, em que momento, qual é a utilidade do JavaScript para os seus projetos. E é um conteúdo importantíssimo para todo aquele que está iniciando nessa atividade de tecnologia, seja no front ou seja no back-end. Se esse conteúdo foi esclarecedor, se você gostou, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Tanto o seu like quanto o seu comentário vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E isso vai me ajudar muito, gente. Eu quero agradecer por você ter ficado até o final. E não esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vai estar surgindo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!